Olá, meninos do oitavo ano A e B, que é o professor Renato, tudo bem? Nós vamos ler hoje um texto, um pequeno texto, que está na página 196, que é este texto aí, tá? Chamado, é um texto, um quadradinho, está lá no meio da página. Ele é menor, não é a página inteira, não. Chamado A Guarda Nacional e a Revolta de Manuel Congo. Eu quero ler esse texto para mostrar que, muito antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea, que acho que a maioria de vocês sabem, que concedeu liberdade aos escravizados no Brasil em 1888, muitas revoltas já tinham acontecido, né, no Brasil, como foi a questão de Zumbi dos Palmares, né, revolta lá do Quilombo dos Palmares, e foram acontecendo, se sucedendo, até a pressão ser tanta que não restou outra alternativa ao governo senão colocar os escravos em liberdade. Depois eu vou falar que condições foi essa liberdade, tá? Vamos lá então. A Guarda Nacional e a Revolta de Manuel Congo. No início da Regência Una é quando Dom Pedro I foi embora, ficou só o filho dele aqui no Brasil. Como ele era muito novo, então quem assumiu o trono do Brasil foram os regentes. Por decisão do padre Feijó, que foi um dos primeiros regentes, foi criada a Guarda Nacional, uma força paramilitar encarregada de combater os quilombolas, né, os habitantes quilombos, e movimentos considerados de ameaças à nação. Dela só podiam participar brasileiros com idade entre 21 e 60 anos, que tivessem renda superior a 100 mil réis. 100 mil réis era a moeda da época. Você vê então que essa guarda era restrita a quem tinha dinheiro. Não sei exatamente quanto, hoje seria 100 mil réis, mas que era uma quantidade considerável para a época. Então, essa guarda nacional vai ser restrita às pessoas de posse. Essa guarda nacional talvez seja vamos dizer assim, um antepassado do exército, tá? Antigamente não existia exército. A Guarda Nacional pôs fim ao maior levante de escravos ocorrido na região de Vassouras, no Vale do Paraíba Fluminense. Fluminense é Rio de Janeiro, tá? Carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. Agora o estado do Rio de Janeiro é chamado Fluminense. Liderada pelo ferreiro africano Manuel Congo e sua companheira Mariana Crioula. A revolta começou em novembro de 1838, aos 50 anos antes deles receberem a alforria, né, a liberdade, pela Lei Áurea, na fazenda Freguesia, com a fuga de cerca de 80 escravos e se espalhou para outras fazendas, incentivando novas fugas. Centenas de escravos saquearam propriedades. Deixa eu até aumentar aqui, que foi melhor. Isso. Centenas de escravos saquearam propriedades e assassinaram feitores. Feitores eram os responsáveis por cuidar do escravo. Cuidar entre aspas, né? Entre castigar os escravos. A maioria das vezes eram negros alforriados ou mestiços, né? Ou seja, pessoas que tinham pai e mãe, um branco e um negro, ou uma branca e um negro. O levante foi sufocado, ou seja, foi reprimido, e o líder Manuel Congo enforcado em praça pública em 6 de setembro de 1839. Então era isso que acontecia com as pessoas que se revoltavam na época para lutar contra a escravidão. Assim como esse Manuel Congo, que acho que muita gente nem sabe quem é, mesmo quem é professor de história pouco conhece, muitos outros morreram também na luta pela liberdade. E nos nossos livros de história, nas nossas ruas, nas nossas praças, essas pessoas não são homenageadas. Igual a gente viu na aula passada com o Manuel Balaio, ninguém nem conhece praticamente, mas o Duque de Caxias, que reprimiu a revolta, ele tem estátuas, tem ruas com o nome deles, né, tem cidades. Então esse Manuel Congo, que é outro igual Manuel Balaio, que lutou pela liberdade, contra a escravidão, e quando preso foi levado à forca, foi enforcado. Então o que eu queria questionar com vocês é só essa questão. Existem na historiografia brasileira muitos homens e mulheres
né? Foi o Manuel Congo e a esposa dele, né? Mariana Crioula, que lutaram pela liberdade, lutaram por melhor condição de vida e pagaram isso com a sua própria vida. E essas pessoas são propositalmente, na minha opinião, esquecidas pelos livros de história. Ah, professor, mas você está lendo e é um trechinho só, né? Um pedacinho pequeno. Pelos pesquisadores e pelo próprio governo. Então a gente tem que começar mais a prestar atenção porque que existem setores, ruas, cidades homenageando certas pessoas, o que essas pessoas fizeram. E por que outras que lutaram pela liberdade, contra a escravidão ou contra as injustiças no Brasil, essas são esquecidas no Brasil. Então eu queria dizer isso, tá? Os heróis são fabricados, a história ela pode ser esquecida, ela pode ser deturpada, ela pode ser manipulada para honrar algumas pessoas e para ir contra a imagem, né? Desvalorizar a imagem de outras pessoas. Essa aqui é a foto aqui é a da Guarda Nacional, né? Que eu falei para vocês que foi criada. Essa aqui era a roupa e o uniforme deles. Aí nesse sentido eu vou deixar um questionamento aqui para vocês. Tá? Então eu vou deixar a pergunta bem formulada escrita e vocês respondem, tá bom? Até mais, gente.